Bom dia, pessoal! A tia hoje vai falar sobre fontes alternativas de energia. A tia vai colocar esse esquemazinho aí, explicar para vocês e logo após a gente vai ver um videozinho falando sobre fontes de energia. Primeiramente, nós vamos falar sobre energia solar, que é obtida por meio do sol, renovável e é um bom custo-benefício. Então, ela é uma energia renovável e é um bom custo-benefício. Às vezes, você pode investir, achar caro agora, mas futuramente ele vai compensar o gasto que você tem investido. Marés e correntes marítimas. Essa demanda requer um aperfeiçoamento tecnológico para viabilizar o seu uso. Você pode observar que a energia dos oceanos ela é obtida através das ondas, marés e correntes marítimas. Então, nós estamos falando do quê? Da disponibilidade de energia que menos causa impactos ao meio ambiente. Então, esse tipo de energia aqui é o que menos causa impactos ao meio ambiente. A energia geotérmica, ela é obtida por meio do calor gerado no interior do planeta. Não agride o solo e possui baixo custo para manutenção. Gerada em usinas instaladas em zonas com atividades vulcânicas. Então, já no caso do Brasil, essa energia não é utilizada, porque ela é gerada em usinas instaladas em zonas com atividades vulcânicas. A energia eólica é obtida por meio do vento, abundante, limpa e renovável, e é com bom custo-benefício. Então, ela é uma energia limpa e renovável, gerada por meio de aerogeradores, que convertem energia cinética em energia elétrica. Só que ela tem um problemazinho. Esses geradores de energia instalados em rotas de aves pode prejudicar o meio ambiente, porque vai atrapalhar a rota das aves. Por isso que ela fala aqui, a instalação de aerogeradores prejudica as aves em sua rota de migração. Tá vendo aqui, Se essas hélices estão na rota dessas aves que estão migrando, vai prejudicar essa migração dessas aves. A biocombustível é obtida por meio do aproveitamento da biomassa. Qual é essa energia? Aquela lá que eu falei para vocês na última aula, do bagaço da cana. Ela polui menos, por isso que ela fala aqui, pouco poluentes e renovável. Pode ser gerada por meio de processos como combustão direto, fermentação e concentração. Provocam o aumento do desmatamento e o impacto nos recursos hídricos. Então, essa energia, ela é uma energia limpa, mas também prejudica um pouco os recursos hídricos. E agora, a tia disse que vocês iam ver o vídeo falando sobre energia, os tipos de energia, falando sobre as energias. E amanhã, nós vamos retornar com a correção da nossa atividade. Então, até amanhã. E hoje nós vamos falar sobre as fontes de energia do Brasil, ou seja, as fontes que compõem a nossa matriz energética. Matriz energética é o conjunto de todas as fontes de energia disponíveis em um país para utilização dentro desse país. Segundo a empresa de pesquisas energéticas, que é um órgão ligado ao Ministério de Minas e Energia do Brasil, em 2016 a nossa matriz energética era constituída por todas essas fontes, quer ver? Produção,
Bota um gráfico aí, por favor, para eu mostrar para eles todas as nossas fontes de energia. Como você está vendo aí no gráfico, o petróleo e seus derivados somam mais de 36% da nossa matriz energética. Eu quero chamar a atenção de vocês também para os derivados da cana-de-açúcar, com 17%, o uso do gás natural, 13%, e a energia hidráulica, 12%. É bom lembrar que o Brasil ainda depende muito de lenha e carvão vegetal, que somam 8% da matriz energética, e um número pequeno de carvão mineral, nós vamos falar dele ali na frente, 5,7%. Já esse outro gráfico indica a utilização de fontes renováveis e não renováveis no mundo e no Brasil. Lembre-se que são dados de 2016. Se você observar bem esses gráficos, você vai perceber que a situação do Brasil é bastante confortável em relação a outros países do mundo, ou a média mundial. Aqui nós usamos em 2016 43,5% de fontes renováveis e 56,5% de fontes não renováveis. É claro que o ideal é que as fontes renováveis aumentem a sua utilização com o passar do tempo. E vamos descobrir se o Brasil está fazendo isso ou não. Bom, então, se nós considerarmos as fontes mais utilizadas no Brasil, aquelas que compõem com números, com grandes índices a nossa matriz energética, não tem jeito, nós temos de falar sobre o petróleo. Esse combustível fóssil que é utilizado pela humanidade, né, há mais de um século e é a fonte de energia mais utilizada hoje no mundo. O petróleo e seus derivados, eles geram óleos lubrificantes, combustíveis veiculares, gás de cozinha, só para você ter uma noção. Além disso, o petróleo é uma matéria-prima industrial extremamente diversificada. O seu uso se dá nas mais diversas atividades, desde a produção de espumas, plásticos, até asfalto. O etanol é um outro componente super importante da nossa matriz energética hoje. Esse combustível que é produzido a partir do processamento da cana-de-açúcar é produzido no Brasil desde 1975, desde o pró-álcool. Você deve saber da história, né? A primeira crise do petróleo fez o preço da gasolina subir, disparar, e o governo brasileiro não teve outra alternativa a não ser buscar a produção de um combustível que pudesse substituir a gasolina. Então, o álcool, o etanol, como ele é conhecido, ele foi amplamente produzido no final dos anos 70, na década de 80 no Brasil, de forma subsidiada pelo governo federal, e nos anos 90 esse setor desaqueceu, né? Até porque a indústria automobilística não acompanhou a utilização maciça do etanol. Agora, a partir dos anos 2000, o negócio muda novamente, o padrão de consumo aumenta incrivelmente por conta da tecnologia dos modelos dos carros flex. Os carros bicombustível agora vão utilizar tanto a gasolina como o etanol ou a mistura dos dois, está tudo certo, e os carros vão andar de forma extremamente eficiente. A partir disso, então, o que se percebe é uma crescente na produção do etanol. Hoje, né, com os dados de 2016, ele participa aí de 17% da nossa matriz energética, mas é muito possível que esse índice cresça com o passar dos anos. Afinal de contas, a utilização só vem aumentando. O gás natural é outra fonte de energia importantíssima na nossa matriz energética. Para quem não sabe, o gás natural é extraído juntamente com o petróleo. Então, normalmente, onde há extração petrolífera, há extração do gás natural também. Embora ele seja um combustível fóssil, assim como o petróleo e o carvão mineral, o gás natural tem um ponto super positivo, que é o fato dele não ser poluente, não polui a atmosfera. E a sua utilização no Brasil se dá especialmente para a produção de energia elétrica. Grandes parques industriais normalmente utilizam o gás natural como fonte energética. E o seu custo também é mais baixo, o que viabiliza totalmente a produção, a utilização e, sem dúvida alguma, um consumo crescente. Você se lembra lá naquele gráfico que você acabou de ver que a energia hidráulica surge como uma grande participante, né, da matriz energética brasileira? Quando a gente fala em energia hidráulica, nós estamos nos referindo à hidroeletricidade. A maior parte da eletricidade do Brasil é produzida a partir da força da água dos rios, ou seja, da hidroeletricidade. Essa fonte de energia, ela tem lá os seus pontos bem positivos, como, por exemplo, o fato de ser renovável, né, uma vez que a água tem uma renovação rápida, o fato também de ter um baixo custo para o consumidor. Agora, é claro que esse modelo energético também sofre críticas. Afinal de contas, para a produção de hidroeletricidade é necessário que os rios sejam alterados, os cursos dos rios sejam alterados para a construção de uma usina hidrelétrica.
Uma usina hidrelétrica é uma obra extremamente cara. É preciso muito investimento financeiro. E aí há todo um desgaste ambiental acompanhando a produção dessa energia. Como, por exemplo, a perda de fauna, a perda de flora. Muitas vezes, o deslocamento de indivíduos, né, de populações do local ali onde vai se criar uma barragem, uma represa, enfim. Mas esse é o modelo energético que o Brasil adotou. Mais de 80% da energia elétrica hoje do Brasil provém da hidroeletricidade. Não dá para a gente pensar sobre as fontes de energia do Brasil sem considerar que há um crescimento muito positivo na produção das chamadas fontes renováveis, de um modo geral. As fontes limpas. Aí eu estou falando necessariamente da energia solar e da energia eólica. São dois modelos de energia que são amplamente utilizadas no mundo todo e não é diferente aqui. Ainda é um conjunto pequeno na participação da matriz energética brasileira, mas a tendência é que esse número cresça com o passar dos anos. Afinal de contas, são fontes limpas. São as chamadas energias do futuro. Então, fique atento, fique de olho em tudo que ligado à questão da energia eólica e solar.